ansiedade boa, né? É um desejo de realmente compartilhar. Não que a gente saiba muita coisa, mas assim, eu tenho tido experiências, irmãos, porque às vezes a gente pensa assim, não, vamos preparar um texto, vamos discutir algumas coisas, vamos falar assim, mas tem sido assim os momentos pela manhã da minha devocional, muitas vezes eu acordo um pouco antes ainda para orar sobre as coisas que nós vamos falar, e Deus tem assim revelado coisas tão assim que eu nunca tinha imaginado, refletido, percepções que eu tive já a respeito de algumas coisas da palavra de Deus, que Deus está não mudando, mas renovando. Vocês conseguem compreender isso? Isso, irmãos, é uma coisa que está disponível para nós todos. Então, assim, tem sido momentos tão especiais, tão particulares, né, onde Deus ali, filho, isso aqui, ó, era aquilo que você estava pensando, mas tem mais isso aqui, ó. E aí você imagina, quantos já viram aquele, né, antigamente tinha um jornal que tinha lá no caça-palavras, tinha um liga-ponto, lembra daquilo? Você não sabia o que era, mas você ia ligando os pontos, e não, você não sabe, né, pastor? Não é desse tempo. E você não sabia o que era aquilo. Mas quando você ligava tudo direitinho, aquilo tomava realmente uma forma diferente do que você imaginava. A gente ficava tentando seguir os pontos com os olhos, assim, pensando, puxa, é um, sei lá, é um animal, uma pintura, é alguma coisa, mas a gente nunca sabia. Então, irmãos, aquilo acerca do conhecimento das coisas que Deus quer nos revelar, né? E Ele revelará essas coisas pelo Espírito, né? Que é o grande agente transformador da palavra em conhecimento, né? Então você, ao longo dos momentos que você vai caminhando na presença de Deus, você vai percebendo que os pontos vão se conectando. Que nada está isolado e que tudo começa a fazer um certo sentido a cada passo que você dá em direção ao Senhor. Isso é tão maravilhoso, irmãos, que é uma coisa que muitos crentes hoje não têm o entendimento da dimensão que é, né? Nós fazemos como o profeta ensinou, conheçamos e prossigamos. Porque assim, é muito comum a pessoa se achegar a Deus por conta de alguma necessidade, né? Dificilmente a pessoa vai passar aqui e falar, puxa, eu achei legal essa igreja, acho que eu vou entrar aí só para ver como é que é. Pode acontecer sim, mas é muito raro. Geralmente a pessoa chega com problema espiritual, com problema financeiro, com problema na família, buscando diversas soluções para a sua vida. Né? E quando ela é atendida, ela é amada, ela é cuidada, né? Deus começa a tirar os carrapichos, começa a parar o pelo, né? Que estava tudo desgrenhado, né? E estava toda manca, toda machucada, e aí ela começa a caminhar. E aí depois, né, daquele primeiro momento onde ela se sente amada, Deus começa a trazê-la para perto, e aí que a coisa aperta. É aí que as coisas começam a se tornar mais caras. É aí, irmãos, que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. E nós, por que eu estou falando isso? Porque nós, como líderes, precisamos fazer as pessoas entender que elas têm que continuar caminhando. Né? Muitas vezes, irmãos, nós cometemos o sério erro de trazer as pessoas para nós. Né? O pastor Norton falou ontem a esse respeito. Né? Nós não temos que trazer as pessoas para nós temos que levá-las a Jesus. Porque eu e você vamos decepcionar essas pessoas, certamente. Nós vamos falhar, nós vamos falar coisas que elas não gostam, talvez nós vamos ferir as pessoas, mas Jesus jamais fará isso. E se Ele, né, trouxer uma palavra dura, se aquela pessoa entender que Jesus é a coisa mais importante que existe na caminhada dele, ele jamais se desviará desse caminho. Então, às vezes, pessoas carismáticas, pessoas que prendem bastante atenção, pessoas que têm assim, uma desenvoltura, uma comunicação boa, né, se dá bem com todo mundo, é alegre, conta piada, né, e faz aquele desenvolvimento assim de proximidade com as pessoas, ele costuma atrair muitas pessoas a ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Irmãos, as almas não são nossas, são do Senhor, né? Eu aprendi muito isso, pensando a respeito de nós como pais, muitas vezes ficamos atribulados com aquilo que está acontecendo com os nossos filhos, ou com aquilo que pode acontecer com os nossos filhos. A gente não fica preocupado, sim ou não? Então, isso é natural. Mas agora você pense, né? Uma vez, irmãos, eu falando com Deus a respeito do meu filho, ele disse assim, ele é tão meu filho quanto você. Então ali eu aprendi, irmãos, da parte de Deus, que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então não passa por mim para depois passar por ele, né? E o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos nos dias de hoje? Eles têm que amar a Jesus. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa que amar Jesus, que entregar a sua vida a Ele, o seu caminho a Ele, né? Então assim, nós não podemos fazer escolhas pelas pessoas, mas podemos influenciá-las a irem na direção do que realmente importa dentro do cristianismo, né? Então as coisas principais, os pilares do cristianismo, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Não sei se dá para a gente projetar lá o primeiro slide, né? É realmente um relacionamento, né, que nós precisamos desenvolver numa estrutura sólida. Não, irmãos, como, né, a gente tem visto as igrejas se tornando grandes corredores. Eu queria que você pensasse só 15 segundos numa pessoa que já esteve aqui e foi embora. Consegue lembrar? Assim, pá, de bate pronto. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Sabe, irmãos, as igrejas viraram grandes corredores, onde as pessoas vêm, elas querem ser servidas, elas querem ouvir aquilo que elas desejam, né? Ou seja, uma audição seletiva. Aquilo que me interessa eu pego, aquilo que não me interessa. E quando chegar, né, aquilo que não me interessa mais do que aquilo que me interessa, eu vou embora, vou procurar outra igreja, né? Irmãos, nós precisamos quebrar essa maldição do inferno, de pessoas que estão aqui para serem servidas. Nós precisamos ensinar isso para os nossos discípulos, irmãos. Eles não estão aqui para serem servidos. A nossa igreja, né, existem 3 categorias de igreja. Existem as tradicionais, exemplo batista, que já está bem deformada, né, atualmente, mas ainda cria-se uma característica tradicional. Nós temos as comunidades, né, e a nossa igreja, pasmem vocês, se encaixa, né, no seguinte título, é meio comprido: Igrejas sensíveis às necessidades dos seus membros. Precisa de ar-condicionado? Liga o ar-condicionado. Precisa de um culto de velhinho? Culto de velhinho neles. Precisa de alguém que vem aqui na sexta-feira, meia-noite, para fazer um culto de descarrego? Fazemos isso. Vocês percebem que muitas vezes nós estamos tão ocupados em dar coisas para as pessoas estarem contentes? Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho. O evangelho é muito... Se você for falar direitinho para as pessoas que é evangelho, você não consegue ganhar ninguém. Porque as pessoas, irmãos, estão com uma visão de evangelho que é me dá. Eu quero para mim, eu preciso disso, então Deus me dá. Aí se Deus não der, olha, a Bíblia fala uma coisa importante, reflita nisso quando você puder. Todo aquele que pede, recebe. Está escrito assim? Mas não diz que tudo que aquele que pede vai receber tudo que pede. Ficou claro isso ou não? Não quer dizer que você vai receber tudo que você pediu. Quando, em outra formatação, em outra tradução, a palavra fala pedir, pedir e dá-se-vos-á. Não estamos falando aqui de dar coisas. A palavra-chave aqui é a que vem repetida 2 vezes. Qual é? Pedir, pedir. Quando isso aparece, está dizendo o seguinte: pedir, pedir quer dizer persistência, continuidade.
quer dizer que você tem que prosseguir pedindo. Não pode desistir, né? Aqui fala muito mais de perseverança do que conquistar coisas. Então vamos aqui, né? O cristianismo e suas bases principais. A palavra sola, né? Que é a raiz daí de todas desses tópicos, né? Ela significa somente. Houve uma transliteração que virou gíria depois, né? Que as pessoas perguntam assim, que você quer mais alguma coisa? Não, solamente. Né, que é uma mistura do sola, que é a raiz da palavra do latim, né, com somente, né, que é a mesma, tem o mesmo significado. Então, irmãos, quando a igreja sofreu uma formatação, ou seja, uma reforma, ela mudou a forma, né? Quantos lembram o nome do camarada que foi o pivô principal dessa reforma? Começa com Martinho e termina com Lutero, né? Isso, muito bem. Então, sola escritura, né? São todas palavras em latim, então quer dizer só a escritura, só a fé, sola fide. Sola gratia, quer dizer, ele soa meio como italiano, né? Que é a raiz, né? do idioma falado na época. Então, só a graça, somente Cristo. Quem sabe o que é o último? Somente a Deus a glória. Pois é. Eco, né? Como diria o bom italiano. Mas essas são bases, irmãos, estruturais para uma mudança plena naquilo que havia se desvirtuado, né, do seu caminho original. Muitos pensam, irmãos, que, né, a igreja original lá, a igreja que tinha Pedro como líder, né, que ela não é a mesma igreja que nós temos hoje, né? A estrutura se iniciou e ao decorrer do tempo, ela se perdeu. Ela criou valores humanos maiores do que os valores de Deus. Então, houve um homem que se levantou, né, levantou, né, da parte de Deus, e baseou, os seus entendimentos, né, que a gente crê que o próprio Espírito de Deus revelou, nesses pilares, né, dos quais nós precisamos compreender que é a estrutura da nossa fé. A estrutura daquilo que se fundamentou toda a igreja de Cristo. Né? Todos esses temas são temas que precisam estar latentes, né, no coração daquele que prega o Evangelho. É muito simples, é muito fácil nos dias de hoje, irmãos, nós seguirmos por caminhos que levam a interesses diversos, como prosperidade, como cura. Não que isso não seja importante, isso é importante sim, mas a igreja se levantou para uma grande reforma baseada nesses pilares. Né? Então vamos falar aqui um pouquinho de cada um deles, só para a gente contextualizar aqui, né? Então passa lá para o próximo, por favor. Sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia, irmãos, é a autoridade suprema. Ela está acima, né? Salmo 138, verso 2, vai falar que Deus colocou o seu nome e a sua palavra acima dele mesmo. Então, perceba o quanto é importante, né? Deus tem compromisso com aquilo que ele falou. Você conhece alguma pessoa que fala uma coisa e faz outra? Conhece ou não conhece? O que você acha dessa pessoa? Ah, pastor Norton, vou lá na tua casa semana que vem. Ou aquele genérico assim, uma hora eu vou lá, mas nunca vai, né? Então, irmãos, da parte de Deus, a sua palavra, essa Bíblia que você carrega aí, tem o mesmo poder da palavra proferida por Deus, quando ele disse, haja luz, e houve luz. É a mesma palavra. E ela foi escrita, por quê?
Quem sabe? Quem pode me dizer aí por que resolveram escrever a palavra de Deus? Vamos participar aí. Por que vocês acham que mandaram escrever o negócio? Aí tem que ser um de cada vez, senão se todo mundo falando junto, não dá, né, pastor? Ninguém vai se arriscar? Por que mandaram escrever? Quando você recebe um monte de tarefas, principalmente nós que já estamos acima dos 30, né, pastor Pedro? A gente tem que anotar, sim ou não? Por que a gente anota? Para não esquecer. Olha só, Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas depois, né, o Pai vai mandar o Consolador, que vai lhe ensinar todas as coisas, etc. e tal. Então, parecia, né, o próprio Paulo escreveu, nós que estivermos vivos seremos arrebatados, encontraremos com ele nas nuvens. Por que Paulo escreveu isso? Heresia? Não, porque Paulo esperava que Jesus fosse voltar já. Rapidão, ó, vou ali e já volto. Mas só que daí os caras começaram a ficar velhos, a perseguição aumentou, começaram a pensar o seguinte, bom, vai que demora um pouquinho mais? Você já pensou a gente perder todo esse conhecimento, todo esse testemunho que a gente, né, conquistou aí andando ao lado de Jesus? Vamos fazer o seguinte, vai que dá uma demorada, a gente está ficando velho, então vamos escrever isso. Então, as Escrituras, irmãos, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, foram registradas para que não se perdessem. Deu certo ou não deu? Hoje nós conhecemos, irmãos, o mover do Espírito Santo, a atuação da igreja na terra, todos os dons espirituais por causa que você leu nessa palavra. Então, todo o conhecimento que é transformado em obras está na Bíblia. Existem muitas coisas, né, que o homem, na sua criatividade, né, que veio de Deus também, nos seus dons, nos seus talentos, ele coloca diante das pessoas, né, como estratégias para abençoá-las, para ajudá-las, para que elas sejam, né, se sintam bem. Mas o conhecimento das questões espirituais veio pela Escritura, pela palavra, né? Então, a Bíblia é uma autoridade suprema, aquilo que Deus escreveu está garantido. Irmãos, vale mais do que aquele chamegão lá do juiz, lá do Supremo, vale mais. Amém, irmãos? Eu sinto Deus falando conosco sobre isso. Claro, pastor. Fiéis, né? É fantástico, irmãos, nós imaginarmos que, né, diz o filósofo que o tempo é o único pai que devora os seus filhos, né? Porque não há quem resista ao tempo. A palavra de Deus resistiu. Amém? Então essa é uma ideia, né, que nós precisamos ser convencidos dela. Você precisa estar falando isso para você até você acreditar de verdade. Diga, pastor.
Os apócrifos têm muito valor histórico, pastor, porque eram escritos de povos que, daquela época, a exemplo dos Macabeus, por exemplo, era um clã que fez parte, né, de toda a história, mas viveram, né, esses escritos foram encontrados ou foram, como se diz, compilados, né, na época, eles são datados da época, daquele período interbíblico, que é chamado o período intertestamentário, ou seja, desde que finalizou-se lá o ministério de Malaquias, até o retorno, né, quando Deus começa a levantar João Batista, que é o precursor, né, de Jesus Cristo. Então, disse dessa época, aonde, né, foi uma das épocas mais sombrias de toda a história, aonde o próprio Deus, apesar de falar com os seus filhos, não havia condições que eles escutassem. Então, a credibilidade dessa época, por conta de superstições, orações aos mortos, todas práticas abominadas, né, pela palavra de Deus, então elas foram retiradas. Mas lá nos livros apócrifos, você vai falar sobre Alexandre o Grande. Você vai ouvir falar sobre um dos maiores conquistadores da história secular. Então, isso é mentira? Não, é verdade. Tem registros muito importantes lá, né? Então, historicamente, ótimo, né? Ali, você pode coletar dados de povos que viveram naquela época e também saber o que de errado se fazia naquela época, né? Consulta as necromantes, essas questões que são realmente antagônicas àquilo que havia sido pregado naturalmente, onde Deus acompanhava o seu povo através dos profetas. Depois que essa conversa quebrou-se, até que restaurou-se lá através de João Batista, 400 anos depois, algumas Bíblias mais antigas, consta no meio dela, entre o Velho e o Novo Testamento, 4 páginas em branco, que representam realmente cada um dos 400 anos, né, em que Deus realmente, o povo estava tão mal espiritualmente, que não conseguia ou perceber aquilo que Deus estava orientando. Então, essas práticas, os livros apócrifos, né, você vai ver lá Abel e o dragão, você vai ver Tobias, né, adições do livro de Esther, que realmente não tem coerência ou conexão com a verdadeira história ali, né, do Purim, etc. e tudo. Isso foi um concílio, né, da igreja que decidiu isso na sua grande maioria. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né, a respeito para nós entendermos a autenticidade, como o pastor mencionou, havia na época, os escritos eles não duravam. Eles começaram a ser escritos lá em peles de animais, né? E depois em papel que não tinha uma vida útil muito longa, então eles precisavam constantemente ser transcritos, né? Houve uma época em que levantou-se uma classe chamada maçoretas, que eram os grandes estudiosos, escribas, que verificavam cada um dos caracteres, né? 7 vezes cada um, cada caractere, cada letra, para ver se, né, por isso que isso que o pastor mencionou, a credibilidade, né, de que a cópia era autêntica mesmo, né, de quase 100%, realmente passava pelo crivo desses analistas, né, de texto. Por isso que nós vamos ver futuramente, né, você vai ouvir falar dos escritos maçoréticos, aonde eles condensaram, né, para simplificar o trabalho deles, condensaram alguns símbolos equivalentes a palavras, para que não ficasse tão extenso, mas que não perdesse a originalidade, né? Então foi um trabalho muito importante. Os doutores da lei, né, a gente às vezes tem uma ideia meio difícil, meio esquisita deles. Olha, Jesus criticou os doutores da lei. Os doutores da lei eram homens muito importantes, né? Com pessoas que conheciam exatamente os escritos do jeito que eles eram. E por isso que eles primavam tanto naquela letra, e Jesus veio para quebrar esse paradigma de que só a letra era suficiente.
Mas Jesus veio subir a régua e dizer assim, a letra é uma bênção, mas a prática também. Então esse era o aspecto que era muito visto em questão da originalidade da Bíblia. Então nós vamos ver, irmãos, que em matéria de prática e fé, seguindo a única regra infalível, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, essa é uma palavra de Deus. O próprio Deus que disse isso, né? Então veja, quanto nós precisamos estar atentos, né, aos textos bíblicos, né? O pastor trouxe uma mensagem ontem expositiva e trouxe diversos versículos. Não é muito comum a gente ver no nosso meio uma mensagem textual tão, né, do jeito que ele fez ontem. Eu gosto muito disso, porque quando você começa a ler pausadamente, fazendo um filtro, realmente entendendo o contexto, entendendo o significado, muitas coisas começam a fazer um sentido mais apurado, né? Não sei se vocês tiveram essa percepção ontem. Eu estava ali, irmãos, como quem está sentado numa mesa, enchendo a pança, né? Porque realmente eu me sinto muito alimentado pela palavra. Então, vamos passar para o segundo tópico, sola fide, né? Somente a fé. Esse, irmãos, é o tema central, né, para que nós possamos acessar esse plano em que nós entramos. Né? Pela graça sois salvos, isso vem pela fé. O que é fé? Quem me ajuda a definir fé? O que a fé faz? Um de cada vez. E a certeza das coisas que se esperam. É difícil essa definição, né? Se você for ler o texto de Hebreus, a linguagem de hoje é um pouco mais legal para você entender, mas a definição normal parece meio doido, sim ou não? Não parece meio esquisito de entender? Na verdade, irmãos, transliterando isso quer dizer que é a certeza daquilo que você espera. Mas se você está esperando, não é meio abstrato isso? Você está esperando uma coisa que não existe? Aí tem uma palavrinha que você coloca no final que faz todo sentido. Ainda. Quem entendeu isso? Entenderam isso? Fé é estar crendo numa coisa que não aconteceu ainda, mas vai. Hoje os jovens têm uma gíria que é muito legal, que explica muito o que quer dizer fé. Quem sabe? Larissa, você deve saber. O que o cara fala quando ele tem certeza de uma coisa? Já é. Isso não explica muita coisa, irmãos? Já é. Peraí, já é ou vai ser? Dá um parafuso do mesmo jeito que a gente, quando lê a definição de fé. Mas já é realmente a manifestação mais pura do que nós podemos entender como fé. Já é. Não é ainda, mas já é. Então, a justificação... É um péssimo exemplo, mas é, né? Amém. Então a justificação, ela é recebida pela fé. O que Jesus disse que comprova isso? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê é porque tem fé. Crer no quê? Nesta palavra, neste evangelho, nisso que Jesus Cristo veio trazer, né? Não que Jesus veio formatar a lei, mas ele veio aprimorar, né? Em termos de comportamento, trazendo de um patamar teórico para um patamar prático. Vocês não acham que está faltando isso nos nossos dias? Sim ou não? Quantos teóricos você conhece que são muito bons no que eles entendem, compreendem, mas você vai olhar a vida da pessoa, é um desastre. Nós temos um testemunho, um exemplo de uma irmã
psicóloga, pedagoga, extra, hiper, super, superior a todos os seres humanos. Então ela sabia tudo sobre educar filhos. Mas nós presenciávamos, infelizmente presenciamos diversos momentos em que o filho dela xingava ela. Dizia, você não me manda, você não sabe nada. Eu não vou fazer o que você está falando. Então veja, é como alguém que escreve um livro sobre criação de filhos sem ter filhos. É como alguém que tem uma teoria sobre uma coisa, mas na prática não tem ideia do que é. Você acredita que você pode escrever um livro sobre qualquer tema? Pode ou não pode? É só estudar, né? Mas a vivência, né? O livro da pastora é um bom exemplo disso. A vivência retratada em palavras é poderosa. Mas aquela teoria que é só para os outros, essa não é produtiva. E hoje, infelizmente, irmãos, é o que mais existe. É contra aquilo que mais nós temos que lutar na nossa célula, no nosso discipulado. Pessoas que sabem tudo, mas que não praticam. Pois não? Possessiva. É. Isso realmente acontece muito. Então, vocês percebam que não tem como falar de fé sem falar da Escritura. Porque a fé, na Escritura, é que torna realmente importante aquilo que nós estamos vivendo, né? Então, a fé, ela torna-se obra, né? Nós não fazemos obras para sermos salvos, mas nós fazemos obras porque somos salvos. Porque assim, é exatamente isso que eu acabei de falar. Quando você é transformado por algo que você genuinamente crê, seria, né, um contrassenso você não agir. Você guardar aquilo só para você. Né? Você já imaginou se os médicos, se a medicina não tivesse evoluído? Nós estaríamos morrendo de gripe ainda. Né? Porque o conhecimento foi transferido. Né? Então, tudo aquilo, né, aqui volto a insistir, o cristão ele não é conhecido por que ele tem, mas por aquilo que ele doa, por aquilo que ele faz. Então, quando você tem uma vida transformada por Deus, não seria digno, né, de uma pessoa convertida de verdade não fazer nada. Né? Então, a manifestação da minha fé em gratidão àquilo que Deus já fez por mim é uma obra. Exatamente. Não só uma teoria, né, mas uma prática. Ficou claro, pastor? Às vezes não fica, mas é melhor falar que ficou e pronto, né? É. Isso é exatamente colocar a carroça na frente dos bois, né? Então vamos seguir aqui, irmãos, que eu não consegui dar nem 5% da minha aula,
E meu tempo já foi quase, já está quase terminando já meu tempo. Então perceba, irmãos, que os assuntos eles vão se conectando, eles vão se ligando, né? Porque a fé está baseada na Escritura. Por que Jesus criticava tantos fariseus? Uma vez o Pedrão chegou assim, vou chegar lá e, Senhor, o que eu faço com esses caras aí? Quer que eu dê um jeito neles? Jesus falou assim, faça tudo o que eles dizem. Porque o que eles dizem não está errado. Mas não faça como eles fazem, que aplicam peso sobre os ombros das pessoas, os quais eles não estão dispostos a carregar. Então veja, irmãos, para que nós não nos tornemos fariseus, a minha fé tem que ser prática. A minha fé tem que ter sentido, né? Tem que ser transformado, né, em prática. Somente a graça. Irmãos, a graça, se você fosse realmente fazer buscar aqui, construir um caminho para a definição de graça, eu confesso que eu teria dificuldades de formular palavras. Tem certas coisas que a Bíblia nos fala que parece que as palavras nunca serão adequadas a elas. Dá impressão, é como transmitir um sentimento, né, em palavras. É muito raro, irmãos, é muito difícil, né? Às vezes você está sentindo certas coisas, eu passo por esses momentos quando eu estou na madrugada, e muitas vezes, é por isso que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele chega à presença de Deus, né, e ele transmite até os gemidos. O que é um gemido inexprimível? Aquela oração que você faz, que não saiu uma palavra, mas você sabia que aquilo que você está sentindo está chegando à presença de Deus? Então, muitas vezes é difícil. A palavra graça, ela é uma coisa tão maravilhosa, né? Como diz a canção, que é muito difícil expressar com palavras, né? Então, a salvação é um dom de graça. Mas aí deixa eu colocar uma poeirinha atrás da sua orelha. Foi de graça? Então, que sentido tem essa palavra graça? Imagine que você foi convidado lá na casa do pastor Norton para comer de graça. Deixa Deus te usar, pastor. O que isso quer dizer? Que você vai comer e não vai pagar nada. Não é isso? Esse sentido aqui não é esse. Essa palavra graça está num nível superior a esse. Ela quer dizer que é algo que você não teria capacidade para atingir. A graça do ponto de vista de Deus, irmãos, de Jesus, ela está num nível, né, apesar de parecer terreno, ela está num nível espiritual muito elevado. A graça, ela está num patamar diferente. Sabe quando as crianças começam a te perguntar a fase do porquê? Por que isso? O pastor deve estar passando, já passou, não sei. Por que isso? Mas por quê? Quando chega no 38 porquês, o que você fala? Porque sim. Agora tem até isso, né, pastor? Agora não adianta mais falar porque sim. Às vezes, irmãos, o peso espiritual da graça que está sobre nós é tão forte, tão poderoso, tão inexplicável, que dá vontade de falar porque sim. Dá vontade de falar, Senhor, não sei. Não sei por que o Senhor é tão bom. Às vezes eu oro a Deus e falo assim, Deus, o Senhor me mata de vergonha. A Bíblia nos diz que o amor de Deus nos constrange. O que é um constrangimento? Pastor, vou dar um exemplo. Eu vou lá na tua casa e falo assim, pastor, eu vim trazer um presente aqui para você. Senti no coração. Não dá uma vontade de você ter alguma coisa para você me retribuir? Não, parece que você fica me devendo? Irmãos, essa é a sensação da graça que você recebeu, né? A gente tem que sentir que a gente está devendo o tempo inteiro. Porque não que Deus te cobre isso,
Mas essa graça ela é tão profunda e tão maravilhosa que ela jamais terá uma explicação genuína do ponto de vista intelectual humano, né? Aquilo que Deus planejou através de Jesus Cristo até a cruz do Calvário para uma humanidade que não merece. A gente quer merecer tudo, irmãos. A gente quer merecer um aumento de salário, a gente quer merecer prosperar, a gente quer merecer muitas coisas, né? A gente quer receber essas coisas. Mas quando esta graça que observamos de Deus vem na nossa direção, quando eu entendo que sou salvo, que eu merecia o inferno, que eu merecia coisas ruins, né? Que a palavra graça é receber o que não se merece. A palavra misericórdia é não receber o que se merece. Então você veja que a graça e a misericórdia estão de mãos dadas. E nós não conseguimos explicar direito nenhuma delas. Porque elas estão num patamar muito mais elevado. Então, a salvação, que é um dom que custou caríssimo para Deus, né? Para quem vocês acham que custou mais? Para Deus ou para Jesus? O que vocês acham? Quem pagou o preço maior? Quem é pai? Você dava o teu filho, pastor? Você dava o teu filho para morrer, não? Pastor Anderson, você daria o teu filho para morrer pelos outros? Aí eu não dava não, irmãos. Eu falei, não, eu não, tá louco. Não faria isso. Irmãos, a letra da canção Maravilhosa Graça, que já tem uns 200 anos, né? Que foi uma canção que eu acho que quando o cara escreveu aquilo, pastor, ele estava sentado no colo de Deus, não é possível. O teor, né, da letra dessa música é tão profundo que dá vontade de sair correndo e gritando. Não, não quero, não quero, não mereço, não consigo aceitar isso. Porque realmente é uma coisa tão profunda, irmãos. E como nós vamos poder manifestar isso aos nossos discípulos? E aí? Pastora Mônica, como é que eu explico a graça? Como é que eu explico que aquela criatura insignificante, pecadora, né, que não vale um tostão, que Deus determinou que esta graça é dele? Puxa, não dá uma vergonha na gente, irmãos? É como se você tivesse recebido 1000 presentes e não tivesse condições de devolver aquilo, né? É uma sensação de estar devendo para o resto da sua vida. Então essa é a manifestação da graça. É um favor imerecido, baseado exclusivamente na bondade de Deus. Irmãos, eu encontrei nas palavras, porque Deus é bom, solução e resposta para muitas coisas que eu não sabia. Por que Deus me abençoa? Porque Deus é bom, irmãos. Por que o Espírito Santo dele está disponível para te revelar, né, as coisas mais difíceis e os obstáculos maiores da sua vida? Porque ele é bom. Aleluia. Existe um salmo, irmãos, que repete isso tantas vezes, e eu às vezes me perguntava, né? Mas Senhor, por que? Será que o salmista estava meio sem inspiração? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para... Está escrito um monte de vezes no mesmo salmo. Eu falei, meu Deus, por que será que Deus estava, né, dando tanto ênfase nisso? Porque essa é a maior verdade que você vai ouvir na sua vida. Deus é bom. Essa é a razão da graça dele sobre os seres humanos. O quarto ponto ali, solos Christus, somente Cristo. A Bíblia nos fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. O sacrifício de Jesus, irmãos, a vida de Jesus, o benefício, né, daquilo que Jesus realmente veio fazer, não é facilmente compreensível por nenhum de nós, por nenhum dos seres humanos.
Ele era um camarada muito acima, né? Vocês já ouviram falar que teve pessoas que nasceram muito antes, né? Estavam muito além da sua época, pessoas muito, irmãos, multiplica por 100 isso daí, né? É a mente, os apóstolos, irmãos, não conseguiam entender o que Jesus falava. Não conseguiam entender. Eles, por diversas vezes, o evangelho vai falar assim, mas senhor, desenha aí para nós. Dá para dar uma explicada melhor? Você vai perceber que muitas parábolas, está lá escrito a parábola, que era o que Jesus falava para eles. Depois ele chamava a parte, né, os seus discípulos, vem cá, que eu vou desenhar. Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Então, quando Jesus queria ensinar coisas profundas, é muito provável, né, que ele tinha que repetir muitas vezes. E aí vamos trazer para nossa, vamos fazer uma aplicação prática hoje aí? Vamos fazer agora? Feche os seus olhos por algum tempinho. Eu queria que você pensasse numa coisa, que essa palavra que eu vou dizer aqui para você agora vai fazer muito sentido. Fiz de novo. Faz sentido para você? Eu queria que você refletisse por um momento aquilo que você já se esforçou demais para dizer, não vou mais fazer, nunca mais faço isso. E aí, de repente, você acorda num dia, um belo dia, e você fala, fiz de novo. Faz sentido isso para você? Olhe para mim agora. Eu queria fazer uma oração com vocês nesse momento sobre isso. Todos nós temos a percepção do certo e do errado, sim ou não? Eu lembro que a gente morava ainda no apartamento e a gente mandou fazer uns móveis. E eu sempre falava para o meu filho assim, não sobe. Porque eu não queria que ele se machucasse. Mas sabe o que ele queria fazer? Subir. Mas ele era pequenininho e ele arrastava a cadeira, subia na cadeira, subia no móvel e uma vez, irmão, eu cheguei mais cedo, de surpresa. E eu olhei na janela e fiquei só olhando ele lá em cima, mexendo no armário, tirando as coisas e jogando no chão. Pastor, aí ele olhou para mim assim, quando ele me viu na janela, ele pulou. Ele se esborrachou todo, se machucou, bateu a cabeça. Sangrou. Eu pergunto para você, era um neném, era pequeno. Sabe ou não sabe que está errado? Agora eu vou perguntar a mesma coisa para você. Sabe ou não sabe que está errado? E por que faz de novo? Ah, eu sou santo, 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 eu não faço. Ó. Vamos orar? Deve ter alguma coisa que você precisa colocar diante de Deus agora. Eu queria orar com você sobre isso. Senhor, este é o momento, conforme, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo. Eu creio na Tua presença, creio que o Senhor está neste lugar e sei que o Senhor quer dar um presente às pessoas hoje. Uma vitória, Senhor, que nós precisamos, Senhor, nessa noite. Algo que está rodeando, Senhor, que sempre fica tentando entrar na nossa vida e de novo, de novo e de novo. Aquela palavra que eu não deveria dizer, aquele pensamento impuro, aquela situação que eu não sei como lidar, aquela pessoa que eu não consigo compreender, que eu não consigo perdoar, que eu não consigo.
neste lugar. Eu sinto que o Senhor tem propósitos hoje aqui. Eu sinto que o Senhor está restaurando vidas. Eu sinto que o Senhor está acendendo a chama. Oh, meu Deus. O quanto, Senhor, o teu coração se alegrava quando nós nos reuníamos domingo à tarde para cantar louvores a Ti na praça, Senhor. Ah, Senhor, Teu Espírito Santo me faz lembrar do momento em que nós fazíamos batismo lá no Rio, Senhor. Naqueles dias gelados, onde o que importava realmente era a Tua presença. Aquele terninho sorrado, Senhor. Aquela calça jeans desbotada, até mesmo rasgada. As meias rasgadas que escondíamos debaixo de um tênis também, de um calçado também surrado. Não tínhamos nada, Senhor, mas tínhamos o Senhor. Tínhamos tudo. A Tua unção, Senhor, era aparente. Podíamos sentir o óleo escorrendo, Senhor. De tão poderosa que era a Tua presença para curar, para manifestar a Tua graça. Mas o que é que mudou, Senhor? Será que o nosso coração mudou, meu Deus? Será que a Tua salvação não tem mais poder? Será que a Tua graça não tem mais poder? Rechade que me assou, de que me as. Ele ainda é o mesmo. Ele é o mesmo que ressuscitou Lázaro. É o mesmo que chamou o morto para fora. A autoridade do Senhor está sobre a tua vida. Palavras de vida vão sair da sua boca como espadas afiadas. Abre a tua boca e profetiza, diz o Senhor. Fala com esses ossos secos, porque um grande exército vai se levantar. Eis que bem sei os planos que tenho para vós. Planos de paz. Planos de paz. Temasu de queria macho. Remante biaste que me arraixo de queria masubia. Você se lembra do momento em que Deus colocava uma palavra na sua boca e você ministrava aquela palavra sobre a vida daquela pessoa? E aquela pessoa impactada vinha no outro dia falar para você: ei, sabe que aquilo que você me disse aconteceu? Mas por que essas coisas pararam de acontecer? Mas por que não fazemos mais isso, Senhor? Mas por que deixaram de acontecer essas coisas, Senhor? Se Tu és o mesmo. Andávamos de ônibus, Senhor, para todos os lados. Ninguém tinha carro, Senhor. Ninguém tinha dinheiro, Senhor. Muitas vezes íamos de ônibus e voltávamos a pé porque não tínhamos dinheiro. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não deixa, Senhor, que nós venhamos nos esquecer de todos os Teus benefícios. Tudo que nós já fizemos em Teu nome, Senhor, não pode se apagar da história.
Não pode ser apenas uma vaga lembrança, mas precisa ser uma realidade mais uma vez, Senhor. Restaura a tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Nós não deixamos de crer no Senhor, meu Deus. Mas as nossas palavras se tornaram muito sofisticadas, cheias de entendimento humano, mas quase nada de entendimento divino. Rei show de maste biaste queria amarrar show de nas. O Senhor me entrega uma palavra nesse momento, preste atenção. Ouça com atenção, assim diz o Senhor. Em algum momento em que fizeste a minha obra, faltou-te alguma coisa? Alguma vez te deixei faltar algo? Ministrei sobre a tua vida tudo aquilo que te era necessário. E hoje, tens mais do que precisas. E faz menos do que tenho requerido de ti. Torna-te a fazer as mesmas coisas. Sharabahashi de Kimiasto Komanayas. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Hoje, o que tu escolherás? A bênção ou a maldição? Porque eu sou o Senhor que tem cuidado de vós. Compreendo todos os teus caminhos, conheço os teus pensamentos, conheço as tuas obras. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Queima em nossos corações mais uma vez, Senhor, aquela chama poderosa. Oh, a unção, Deus. Oh, Deus. Como carregadores da Tua arca, Senhor, da Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor.